E se eu lhe dissesse que existe um método tão poderoso que aqueles que o utilizam o chamam de milagre? Mas não é um milagre. É uma lei esquecida, uma habilidade para reescrever a realidade, conhecida há centenas de anos. Helena Blavatsky, uma sábia mestra, compartilhou um conhecimento que muitos desconhecem. Você pode mudar o passado em sua mente, e então o presente e o futuro mudarão por si mesmos, como por mágica. O mais belo é que você não precisa contar a ninguém sobre isso. Basta fazer em silêncio, e os resultados falarão por si mesmos. Continue comigo, porque quando você perceber isso, sua vida nunca mais será a mesma. A maioria das pessoas considera a realidade algo imutável, como uma parede de concreto. Música, elas têm certeza. O passado é imutável, tudo o que aconteceu é para sempre. Mas Helena Blavatsky via o mundo de forma diferente. Ela ensinava que o passado vive apenas em sua mente. Se você mudar a maneira como vê o passado, seu presente e futuro também serão transformados. Isso não é devaneio ou busca por ilusões. É uma poderosa lei da mente que a maioria das pessoas não utiliza. Em vez de esperar que a vida mude, este método parte do princípio de que tudo já aconteceu da maneira que você deseja. Quando você o domina, as mudanças começam a acontecer tão rapidamente que os outros pensarão que você é um mágico. Vamos analisar passo a passo, usando exemplos da vida real para facilitar a compreensão. Primeiro passo: determine o que precisa ser reescrito. Vamos começar com uma pergunta importante. E se o passado não for uma parede de concreto intransponível? E se, neste exato momento, você tiver o poder de reescrevê-lo, como um rascunho em um caderno, e assim mudar tudo em sua vida hoje, amanhã e no futuro? Essa é a questão. Suas memórias não são apenas um álbum de recortes de fotos antigas. Elas são as plantas pelas quais seu subconsciente constrói sua realidade. Tudo o que você vivencia agora, trabalho, relacionamentos, finanças, saúde, humor, é resultado de crenças nascidas de eventos passados. Se você não mudar essas crenças, sua vida girará em círculos como uma máquina quebrada. Mas se você reescrever uma única memória, mesmo que seja mais recente, seu subconsciente começará a reconstruir a realidade para se adequar ao novo cenário. Helena Blavatsky argumentava: o passado não é imutável. Sua mente revisa constantemente as memórias, como um editor revisando um texto, adicionando detalhes, alterando nuances, reinterpretando eventos. Às vezes, sem nem perceber, as memórias do passado se tornam mais suaves ou, inversamente, mais pesadas com o tempo. Se você assumir o controle desse processo, poderá mudar a realidade como desejar. É como pegar um pincel e terminar um quadro da sua vida, adicionando cores vibrantes onde antes havia apenas tons de cinza. Pense em um momento que deu errado. Pode ser algo grande ou muito pequeno, mas ainda permanece em sua mente como uma farpa. Talvez você estivesse esperando um pagamento importante, mas o dinheiro nunca chegou. Por exemplo, você é um freelancer que concluiu um projeto, mas o cliente se esqueceu de pagar, atrapalhando seu trabalho. Ou talvez você tenha tido um conflito com um ente querido, um amigo, colega ou parente, e agora isso se tornou uma barreira intransponível. Talvez você tenha se candidatado a um emprego, curso ou projeto, mas recebeu uma rejeição que pareceu cortar suas asas. Ou talvez você simplesmente tenha acordado com a sensação de que a vida está girando em círculos e você está preso. Esses momentos são seus pontos de virada. A maioria das pessoas encara esses eventos como algo natural. Elas os repetem incessantemente em suas mentes, revivendo cada detalhe: ansiedade, ressentimento, decepção. Inconscientemente, elas reforçam essas memórias, como se estivessem as cimentando, tornando-as parte permanente de sua realidade. É como ouvir a mesma música triste repetidamente. Ela se enraiza em sua consciência e você começa a viver conforme a sua melodia. Mas e se você pudesse voltar e reescrever essa memória? E se o seu subconsciente aceitasse uma versão diferente do passado, uma em que tudo deu certo exatamente como você sonhou? Como fazer isso? Comece escolhendo um evento. Não tente reescrever toda a sua vida de uma vez. Comece com algo específico que esteja te incomodando. Pode ser um momento recente que deixou uma impressão duradoura, ou até mesmo algo do passado distante que ainda te afeta. Por exemplo, imagine uma jovem que recentemente fez uma entrevista de emprego. Ela se preparou por dias, memorizou todas as perguntas, mas durante a reunião, ficou nervosa, gaguejou e não conseguiu o emprego. Agora, pensando nisso, ela se sente um fracasso. Ela revive o momento em que sua voz tremeu e seu olhar estava cético, e isso a convence de que não consegue lidar com a situação. Mas ela decide reescrever a memória.
Em vez de se ver nervosa, ela se imagina entrando confiante no escritório, respondendo às perguntas com clareza e um sorriso, e vendo um aceno de aprovação. Ela sente orgulho e confiança de que o trabalho já é dela. Isso não é apenas uma fantasia. Ela está criando um novo modelo para o seu subconsciente, que começará a mudar a sua realidade. Outro exemplo, um homem que sonha em abrir o próprio negócio ofereceu recentemente seus serviços a uma empresa local. Digamos que ele fabrique móveis sob medida. Mas eles o rejeitaram, dizendo que seu trabalho não era adequado. Agora ele se sente arrasado, como se seu sonho fosse inatingível. Em vez de reviver a rejeição, ele começa a reescrever a memória. Ele se imagina entrando no escritório, mostrando os projetos, e o gerente dizendo: "É exatamente disso que precisamos. Vamos colaborar." Ele sente alegria e orgulho ao ver seus móveis já no showroom. Isso lhe dá um novo impulso de confiança, capaz de mudar sua abordagem em negociações futuras. Agora é a sua vez. Lembre-se de um momento que o chateou. Talvez você tenha se atrasado para uma reunião importante por causa do trânsito, e isso arruinou seu dia. Ou você brigou com um amigo, e agora há tensão entre vocês. Talvez você tenha começado um novo hobby, aprender a desenhar ou correr de manhã, mas desistiu rapidamente, decidindo que não estava dando certo. Escolha um evento, grande ou pequeno. Agora reescreva-o em sua imaginação. Se o dinheiro ainda não chegou, imagine que o recebeu há uma semana. Veja-se abrindo o aplicativo do seu banco, vendo o valor que precisa, sentindo alívio ao pagar as contas ou comprar algo legal. Se houve um conflito, relembre a conversa, mas desta vez de forma pacífica. Imagine a outra pessoa sorrindo, concordando com você e sentindo o calor da compreensão mútua. Se você foi rejeitado, imagine alguém ligando ou enviando uma mensagem: "Parabéns, você foi aceito." Sinta a emoção e a alegria, como se já tivesse acontecido. Porque é importante sentir. A chave não é apenas visualizar uma imagem, mas vivenciar o momento. Você não está assistindo a um filme na sua cabeça. Você está vivenciando o evento. Seu subconsciente não distingue entre um evento real e algo que você imaginou vividamente. Ele responde às emoções que você investe nele. Se você simplesmente imaginar friamente como as coisas aconteceram de forma diferente, não vai funcionar. Sua mente não vai acreditar. Mas se você sentir alegria, alívio e confiança, como se já fosse verdade, seu subconsciente aceita como fato. Por exemplo, ao reescrever o momento em que você não recebeu seu dinheiro, não imagine apenas os números na conta. Sinta a tensão se dissipar dos seus ombros, como você planeja suas despesas com calma, como se alegra ao comprar algo para si mesmo ou para seus entes queridos. Como escolher um evento. Se você não tem certeza por onde começar, pense no que mais está te incomodando agora. Pode ser algo que esteja te impedindo de avançar, um sentimento de fracasso, ressentimento ou medo. Uma mulher que brigou com a irmã por uma bobagem pode escolher este momento. Ela se lembra de como gritaram e isso ainda a incomoda. Ela decide reescrever a lembrança. Agora elas conversam calmamente, riem e tomam chá juntas. Ela sente carinho e proximidade, como se a briga nunca tivesse acontecido. Um adolescente que foi alvo de piadas na escola pode reescrever o momento. Em vez disso, ele se imagina brincando com os colegas e todos rindo junto. Ele se sente confiante e aceito. Pare agora, respire fundo e escolha um evento para reescrever. Não adie. Comece agora, porque a partir deste momento, a velha realidade começará a se dissolver e uma nova surgirá. Este é o primeiro passo para assumir o controle da sua vida. Passo 2. Reforce a nova realidade através da repetição. Agora que você escolheu um evento e o reescreveu em sua imaginação, é hora de reforçar essa nova realidade. Este é o passo mais importante, mas é onde muitas pessoas tropeçam. Elas imaginam uma vez como as coisas aconteceram de forma diferente e esperam que o mundo mude da noite para o dia. Mas Helena Blavatsky enfatizou: o sucesso vem através da persistência. Seu subconsciente não muda o roteiro com um único pensamento. Ele precisa de repetição, como uma planta precisa de água para criar raízes e florescer. Você não simplesmente imagina algo diferente. Você reescreve a história em sua mente até que ela se torne a única verdade que conhece. Quando e como fazer isso? O melhor momento para reescrever memórias é antes de dormir, quando você está relaxado e quase dormindo. Nesse estado calmo e sonolento, sua mente se abre, como uma tela em branco, pronta para aceitar novas ideias. Nesse momento, as barreiras entre sua mente consciente e subconsciente se tornam mais tênues, e você pode facilmente escrever uma nova realidade. Deite-se na cama,
Feche os olhos, relaxe e comece a reproduzir uma nova memória. Mas não a reproduza apenas como um filme. Vivencia como se estivesse presente no momento. Digamos que você seja um estudante que reprovou em uma prova importante. Todas as noites, em vez de se lembrar das correções em vermelho ou do olhar severo do professor, imagine abrir seu boletim e ver uma nota perfeita. Veja os números na tela confirmando seu sucesso. Sinta o orgulho preenchendo seu peito, o alívio, a alegria ao ligar para seus pais ou amigos para compartilhar a notícia. Imagine-os lhe dando os parabéns e você sorrindo, sabendo que conseguiu. Não é apenas uma imagem. Você cria uma impressão emocional que sua mente aceita como verdade. Outro exemplo. Imagine uma mulher que discutiu com um colega. A conversa saiu do controle e agora ela se sente deprimida, repassando cada palavra dura. Em vez disso, ela começa a reescrever a memória. Todas as noites, antes de dormir, ela imagina a mesma conversa acontecendo novamente. Ela fala com confiança, sua colega concorda com a cabeça e elas se despedem sorrindo. Ela sente o calor da resolução da situação, a confiança de ser respeitada. Ela não apenas vê a cena. Ela sente a tensão se dissipar, seus ombros relaxarem, sua respiração música se tornar mais livre. Por que a repetição é tão importante? Seu subconsciente não é um botão que você aperta uma vez e obtém um resultado. Ele funciona por meio do hábito, por meio da repetição. Pense em uma memória da infância que parece sólida como pedra, como seu primeiro passeio de bicicleta ou sua festa de aniversário. Ela parece real porque você a reviveu várias vezes, contando a história para si mesmo. É assim que a reescrita funciona. Você repete uma nova memória até que ela se torne tão real quanto qualquer outra. Com o tempo, a versão antiga, aquela em que tudo deu errado, começará a desaparecer como uma fotografia desbotada, e a nova tomará o seu lugar. 3 elementos-chave da reescrita. As emoções são o combustível. O subconsciente não reage a imagens vazias. Ele responde a sentimentos. Se você estiver reescrevendo uma memória relacionada a dinheiro, sinta a confiança e a calma de saber que o possui. Se for um relacionamento, sinta a alegria e o calor da compreensão. Se for uma oportunidade, sinta a euforia de já tê-la conquistado. Por exemplo, um homem que não recebeu um aumento imagina seu chefe dizendo: "Você merece." Ele sente orgulho, alívio e alegria ao planejar seus gastos. Ele não apenas visualiza a cena, ele sente seu coração bater mais forte de felicidade. Repita até que se torne natural. O objetivo não é se forçar a acreditar, mas tornar a nova versão tão real que você se esqueça da antiga. Relembre a nova memória todas as noites, como uma música favorita. Não tenha pressa, deixe a ideia se internalizar. Um jovem que perdeu a chance de estudar no exterior pode imaginar-se recebendo sua carta de aceitação. Ele se imagina abrindo um e-mail e lendo: "Parabéns, você foi aceito." Ele se sente eufórico, mentalmente arrumando as malas e se despedindo da família. Após algumas noites, essa memória se torna tão real quanto qualquer outra, e sua mente começa a acreditar que é verdade. Seja consistente. Não tente uma vez e depois desista. O subconsciente é como um jardim, o que você rega cresce. Se você continuar alimentando uma memória negativa antiga, ela se fortalecerá como uma erva daninha. Mas se você nutrir uma nova memória positiva, ela criará raízes e se tornará sua realidade. Estabeleça uma regra. Todas as noites, antes de dormir, dedique de 5 a 10 minutos a reescrever a memória. É como escovar os dentes, um hábito simples que muda tudo com o tempo. Outro exemplo. Um adolescente que se sente excluído na escola decide reescrever o momento em que foi alvo de risos. Em vez disso, ele se imagina brincando com os colegas, eles rindo com ele e ele se sentindo aceito. Todas as noites, ele revive essa cena, sentindo confiança, aconchego e alegria. Ele vê as crianças o convidando para sentar com elas no recreio, a professora elogiando sua resposta. Com o tempo, ele percebe que na vida real está começando a agir com mais ousadia e seus colegas de classe se tornam mais amigáveis. Sua nova crença muda não apenas seus pensamentos, mas também seu comportamento. E as pessoas ao seu redor percebem. Por que isso funciona? Seu passado não é um conjunto de fatos, mas uma história que seu subconsciente conta a si mesmo. Se você mudar essa história, você muda a realidade. Sua mente não questiona, não verifica o que realmente aconteceu e o que não aconteceu. Ela acredita no que você conta repetidamente. Quando você reescreve o passado, seu subconsciente ajusta o presente e o futuro ao novo cenário. É como atualizar um computador. Assim que a nova versão é instalada,
tudo começa a funcionar de forma diferente. Passo 3. Silencie e confie no processo. Este passo é o mais difícil para muitos, porque exige paciência e fé. As pessoas reescrevem suas memórias, sentem algo mudando e imediatamente querem compartilhar com o mundo. Elas ligam para os amigos, escrevem nas redes sociais, contam para a família: estou experimentando essa coisa legal. Ou, pior, começam a procurar provas. O dinheiro já chegou? As pessoas estão me tratando melhor? Assim que isso acontece, o processo vacila, como tirar uma torta do forno antes de assar completamente. Helena Blavatsky ensinava: a fé em uma nova realidade é mais forte do que a busca por provas. Para que um método funcione, é preciso mantê-lo em segredo e confiar que tudo já está em movimento. Porque você não consegue falar. Imagine seu subconsciente como argila úmida. Ao reescrever suas memórias, você pressiona um novo padrão nele. Mas se você começar imediatamente a tocá-lo com os dedos, verificando se funcionou, pedindo a opinião de outras pessoas, você borra o padrão. É como plantar uma semente e desenterrá-la todos os dias para ver se brotou. Você não dá a ela a chance de criar raízes. Ao falar sobre o processo ou buscar confirmação, você envia um sinal de dúvida ao seu subconsciente. Será que vai funcionar? Isso destrói a fé necessária para mudar a realidade. Exemplo: uma mulher queria melhorar seu relacionamento com seus pais, após uma grande briga. Ela começou a reescrever suas memórias, imaginando uma noite familiar aconchegante, todos rindo e felizes. Ela sentia amor e proximidade, como se a briga nunca tivesse acontecido. Mas, no dia seguinte, não resistiu à tentação de ligar para a mãe para verificar se algo havia mudado. A mãe respondeu friamente, e a mulher ficou chateada, concluindo que o método não estava funcionando. Ela desistiu de reescrever. Se tivesse ficado quieta e continuado confiando no processo, as mudanças teriam acontecido por si só. Ao buscar provas cedo demais, ela interrompeu a magia. Outro exemplo: um homem passou muito tempo procurando um novo apartamento. Todas as suas candidaturas foram rejeitadas, e ele começou a pensar que nunca encontraria um lugar. Ele começou a reescrever a memória de sua última rejeição, imaginando o proprietário ligando e dizendo: o apartamento é seu, venha assinar o contrato. Ele sentiu alívio e alegria, imaginando-se desembalando caixas em sua nova casa. Mas então ele disse a um amigo: estou tentando essa técnica para encontrar um apartamento. O amigo riu: boa sorte com isso. Essa dúvida se insinuou em sua mente, e ele parou de reescrever. Se tivesse ficado calado e continuado, a realidade poderia tê-lo alcançado. Como fazer isso? É simples, mas requer disciplina. Não conte a ninguém. Não compartilhe o processo com amigos, familiares ou colegas. Não publique nada nas redes sociais. Mesmo que você queira muito contar a eles como está funcionando bem. Guarde para si. Sua mente é seu jardim particular, e não há necessidade de convidar uma multidão para pisoteá-lo. Não busque provas. Não verifique a cada 5 minutos se funcionou. Não abra uma conta bancária para ver se o dinheiro chegou. Não analise o comportamento das pessoas para ver se algo mudou. É como observar uma chaleira, esperando a água ferver. Ela só ferve quando você desvia o olhar. Confie que o processo está acontecendo, mesmo que você ainda não veja os resultados. Viva como se tudo já fosse verdade. Aceite que sua nova memória já é realidade. Se você reescreveu o momento em que recebeu dinheiro, haja como se já o tivesse, não no sentido de gastá-lo sem pensar, mas no sentido de ter paz interior. Se você reescreveu um conflito, comunique-se com a pessoa como se tudo já estivesse resolvido. Isso ajuda o subconsciente a reforçar a nova realidade. Por que isso funciona? A maioria das pessoas vive pelo princípio: só acredito vendo. Elas checam suas contas bancárias, seus e-mails, seus relacionamentos e decidem o que é verdade com base no que veem. Mas isso é como deixar o rabo abanar o cachorro. Para criar a realidade, você precisa primeiro acreditar, e as evidências virão. A realidade não muda enquanto você a observa. Uma lagarta não se transforma em borboleta olhando-se no espelho. Uma semente não germina se você continuar a desenterrá-la. O sol não nasce porque você fica parado esperando. Ele simplesmente aparece. É assim que essa lei funciona. Não espere por provas. Saiba que elas virão porque você já reescreveu o passado. Porque isso parece um milagre. Este método parece um milagre porque coloca você no controle da sua vida. A maioria das pessoas são passageiras, à deriva, reagindo ao que o destino lhes reserva. Se algo dá errado, elas dão de ombros e pensam: ah, bem,
é a vida. Mas o método de Helena Blavatsky muda as regras do jogo. Você não reage à realidade, você a cria. Ao reescrever o passado, você diz ao seu subconsciente: esta agora é a verdade. E o subconsciente, como um assistente fiel, faz tudo o que pode para tornar essa verdade realidade. Exemplo: uma jovem se considerava azarada no amor. Todos os seus relacionamentos terminavam em decepção, e ela pensava que nunca encontraria a pessoa certa. Então, ela aprendeu sobre este método. Ela escolheu um encontro recente que não deu certo, depois do qual o rapaz parou de responder. Em vez de reviver o silêncio dele, ela imaginou que o encontro tinha sido perfeito. Eles riram, encontraram pontos em comum e combinaram de se encontrar novamente. Ela sentiu alegria e confiança, uma sensação de ser valorizada. Todas as noites, ela reviveu essa memória até que ela se tornasse real. Algumas semanas depois, ela conheceu alguém novo e tudo aconteceu de forma diferente do que esperava. Sua nova crença, baseada no passado reescrito, mudou sua realidade musical. Outro exemplo: um homem sonhava em abrir uma cafeteria. Ele preparou um plano de negócios, mas o banco negou-lhe um empréstimo e ele sentiu seu sonho desmoronar. Ele começou a reescrever suas memórias. Todas as noites, ele imaginava o gerente do banco ligando e dizendo: seu empréstimo foi aprovado. Ficamos felizes em apoiar seu projeto. Ele sentiu alívio e alegria, imaginando-se escolhendo um local, encomendando móveis e conhecendo seus primeiros clientes. Um mês depois, ele recebeu inesperadamente uma oferta de um amigo que queria investir em sua ideia. Isso não é mágica, é o trabalho do subconsciente, acreditando em uma nova realidade. Esse método funciona porque seu subconsciente está sempre ouvindo. Ele não questiona, não faz perguntas. Ele simplesmente aceita o que você lhe dá. Se você o alimentar com histórias de fracasso, ele construirá sua vida em torno delas. Mas se você lhe der histórias de sucesso, harmonia e prosperidade, ela começará a criar exatamente essa realidade. É como escolher o que plantar no jardim. Você decide quais flores vão desabrochar. Como começar agora mesmo. Se você está pronto para tentar, aqui está um plano passo a passo. Escolha um evento. Encontre um momento do passado que esteja te incomodando. Comece com algo que evoque emoções fortes, mas não muito complexo, para que você possa sentir como o método funciona. Reescreva-o, feche os olhos, relaxe e imagine como teria sido diferente. Visualize a cena vividamente, com detalhes. Sinta as emoções: alegria, alívio, confiança. Repita todas as noites. Faça isso antes de dormir, em um estado relaxado. Brinque com a nova versão por 5 a 10 minutos até sentir que ela está se tornando real. Não tenha pressa. A repetição torna a experiência verdadeira. Mantenha o silêncio. Não conte para ninguém. Não verifique se funcionou. Confie que o processo está acontecendo. Diga para si mesmo: isso já foi reescrito. Essa simples afirmação ajuda a mente a ancorar a nova realidade. Diga para si mesmo com confiança, como se estivesse colocando um ponto final. Exemplo: uma mulher que fica nervosa antes de falar em público escolhe o momento em que sua apresentação falhou. Ela se imagina falando com confiança, seus colegas ouvindo com interesse, seu chefe a elogiando. Ela sente orgulho e alegria. Todas as noites ela repete essa cena e, em algumas semanas, sua próxima apresentação corre muito melhor. Ela fala com calma e seus colegas aplaudem. Este método não é uma solução instantânea, mas uma nova maneira de viver. Comece com pequenas coisas para sentir como funciona. Depois de ver os resultados, você ganhará a confiança necessária para enfrentar grandes desafios: um emprego perdido, um relacionamento rompido, um sonho não realizado. Cada vez que você reescreve suas memórias, você assume o controle da sua vida. Você não apenas segue o fluxo, você escolhe para onde ir. Helena Blavatsky nos deu uma ferramenta que nos permite não apenas viver, mas criar nossa própria realidade. Seu passado não são as correntes que o prendem. É a argila que pode ser moldada em qualquer coisa. Experimente este método hoje. Escolha o momento, reescreva-o, repita-o, fique em silêncio. E observe como a realidade começa a se adaptar ao seu novo cenário. Quando os resultados chegarem, e eles chegarão, falarão mais alto do que qualquer palavra.